1 Pedro, capítulo 2, verso 1 diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, e de hipocrisia e invejas, e toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que tendes experimentado que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual, para serdes sacerdócios santos, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Amém? Irmãos, para nós dar uma introdução para esse texto, nós temos que ler o capítulo 1, final do capítulo 1, a última parte do capítulo 1, que chega à conclusão que Pedro teve. E essa conclusão é que os filhos regenerados de Deus devem mostrar sua vida em sua conduta diária. Ou seja, aqueles que confessam a Cristo, eles precisam mostrar com a sua vida, na sua conduta diária, que verdadeiramente são filhos de Deus. E isso é muito difícil. E daí então o apóstolo começa a abrir esse texto para nós e ele diz: despojando-vos, portanto. Então, se nós verdadeiramente queremos mostrar para a humanidade que somos regenerados em Cristo Jesus, nós precisamos então ter uma decisão. E essa decisão é muito importante para o crente. O crente regenerado de Deus, ele precisa agora dar testemunho de Deus. Porque se o crente não consegue dar testemunho de Deus, verdadeiramente ele se torna um vaso fraco, ou um vaso de desonra na casa de Deus. Porque, como diz em Timóteo, na casa de Deus há vasos de honra e vasos de desonra. E é duro falar, mas esses vasos de desonra, na época do apóstolo Paulo, seriam os vasos que levavam o excremento humano para fora de casa. Esses vasos de desonra seriam vasos que continham coisas que não prestam para mais nada. Ou seja, um crente que não dá testemunho de Cristo, que não dá testemunho dessa fé, dessa vida regenerada que ele tem em Cristo Jesus, geralmente ele tem coisas muito ruins para levar. E é por isso que você vê muitos irmãos que a conversa deles não é mais Cristo, que o testemunho deles não é um testemunho elevado de fé, mas um testemunho contrário a Cristo. É um mau testemunho. Como eu sempre digo para os irmãos, ele serve de mau exemplo. Então Pedro começa a abrir agora a palavra para nós e ele diz: despojando-vos, portanto, de algumas coisas. Realmente há algumas coisas que devemos nos despojar, deixar de lado, tirar do nosso meio. É como se você tivesse vestido com uma capa e você tirasse aquela capa. É isso que Pedro está falando. Vocês precisam tirar do meio de vocês essas coisas. E quais são essas coisas? Então ele começa a falar. Primeira coisa, toda maldade. A maldade significa uma má fé, originada na nossa natureza caída. Tudo que é originado na nossa natureza caída é uma má fé, é uma maldade que nós herdamos de Adão. Você lembra que nós somos como um carro desgovernado? Se nós não formos guiados pelo Espírito Santo de Deus, é como um carro fora do alinhamento. Quando você solta o volante, ele garra o mato. Assim é a nossa carne.
Assim são as obras da carne. E quando Pedro diz toda a maldade, é tudo aquilo que vem de uma má fé. Toda a maldade. E ele continua dizendo, todo dolo. O dolo é um tipo de falsidade, uma sedução, é algo que se levanta contra a autoridade de Cristo, que pode seduzir você ao erro, seduzir você contra o irmão, ou contra os irmãos. Isso é o dolo, é uma sedução. Então nós temos que deixar toda a maldade e dolo. E o que mais? Hipocrisia. Ah, irmãos, se você ler o capítulo 23 de Mateus, quando o Senhor começa a descrever os hipócritas, os fariseus, e ele diz, olha os fariseus, eles procuram os primeiros lugares entre o povo, as primeiras cadeiras, eles usam aquelas roupas grandes, eles esticam os seus filactérios, quando eles jejuam, eles passam cinza na cara, e quando vão orar, eles vão às praças e começam a berrar para que o povo vejam eles orar. E quando o Senhor se dirige aos discípulos, ele diz, vós não sejais assim, porque o povo de Deus não pode ser um povo com hipocrisia. Por isso que o apóstolo Pedro diz, toda hipocrisia. Nós precisamos nos apresentar diante de Deus da maneira que nós somos. Você pode enganar eu e mais alguns irmãos, mas ao Todo-Poderoso Deus, você não engana. Ao Espírito Santo de Deus, nós não enganamos. O nosso Senhor sabe exatamente como nós estamos nos apresentando hoje diante dEle. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece as nossas dúvidas, Ele conhece o nosso pecado, porque todas as coisas estão patentes diante dEle. Ele conhece o nosso pensamento agora, conhece o pensamento até daqueles que podem até estar duvidando da palavra. O Senhor conhece todas as coisas, e o Espírito Santo de Deus nos governa. Então, o que adianta nós virmos diante do Senhor com hipocrisia? E fingirmos ser aquilo que não somos. O Senhor repreendeu, irmãos, os fariseus. Em Mateus capítulo 15, verso 7, ele diz, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Veja, nós podemos estar cantando que o Senhor é Senhor da nossa vida, que Ele é exaltado nos céus, está dando glória, graça e louvor ao Senhor, mas apenas de boca para fora. E o nosso coração pode estar distante do Senhor. E quando o nosso coração está distante do Senhor, e nós usamos de hipocrisia, nós estamos caindo num erro muito forte, que é o fermento dos fariseus. Você lembra que o Senhor falou que um pouco de fermento leveda toda a massa. E se você voltar no capítulo 1, você vai entender porque o apóstolo Pedro está falando isso. No capítulo 1, verso 22, ele está falando da santidade em amor. Ele diz assim, tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo visto o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e permanece. Amém? Nós fomos regenerados. E o assunto de Paulo agora, de Pedro, o assunto de Pedro agora é essa regeneração. Porque se verdadeiramente fomos regenerados, como agora vamos ter paz com os irmãos? Se há hipocrisia no nosso meio. E a palavra diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Que a hipocrisia, ela pode nos estragar, irmãos.
e não somente um irmão, mas todos os irmãos. Porque nós precisamos nos apresentar a Deus da maneira que nós somos. Seria muito mais bonito um irmão se levantar e pedir oração porque ele tem fraquejado na fé, porque ele não tem conseguido caminhar com o Senhor, porque ele está se sentindo fraco, porque ele não consegue servir o Senhor. E esse é um assunto de Pedro, a nossa regeneração, e para que nós possamos, nessa regeneração, produzir um sacrifício santo e agradável a Deus, que é o nosso sacrifício espiritual. Mas se tivermos, irmãos, hipocrisia no nosso meio, nós não vamos conseguir continuar a carreira. Por isso, tantos têm abandonado a carreira da fé. O povo de Deus, ele tem se desviado dos caminhos do Senhor e tem tomado outros caminhos. E tomando esses caminhos, eles têm abandonado a verdade. E mesmo podendo estar reunião após reunião, eles não conseguem ter um crescimento espiritual. Né? Vejam, você se esbarra com um irmão que tem 30 anos de fé. Como Paulo diz aos Coríntios, pela idade de fé que eles tinham, eram para todos eles ser mestres. Mas se você perguntar sobre algum assunto elementar da fé, eles não sabem. Porque eles vivem uma vida fingida diante de Deus. E essa vida fingida não deixa que eles cresçam diante de Deus. Por isso a hipocrisia, irmãos, é um dos piores erros que nós temos. Porque se nós confessarmos as nossas debilidades uns aos outros, o Senhor é fiel e justo para perdoar as nossas debilidades. Se nós não conseguimos tratar com alguns problemas que temos, e nós pedirmos ajuda, nós vamos começar a descobrir o que é a igreja, o que é você caminhar com outros irmãos, que estão dispostos a ajudar vocês. Irmãos, nós irmãos, precisamos nos acostumar a pedir ajuda. Você está me vendo aqui? Eu preciso da ajuda de você, irmão. Talvez aqui eu seja o que preciso mais da sua ajuda. Não esqueça de me ajudar quando eu te pedir ajuda. Me ajuda, irmão, porque eu sozinho sou como um carro desgovernado, que se soltar o volante, eu vou agarrar o mato. Eu preciso de você, de todos vocês. E esse é um segredo que os irmãos precisam saber. Continuando, ele vai falar agora sobre a inveja. A inveja é uma atitude que expressa o desejo de possuir aquilo que os outros têm. E você vê muito isso no meio da cristandade atual. Falo cristandade atual porque dentro de um cristão não pode estar esse sentimento, inveja. E quando falo cristandade, eu estou colocando o cristianismo secularizado. Quando o Senhor começa a levantar um irmão e começa a usar um irmão nas suas mãos, porque esse irmão tem se dedicado à palavra, tem deixado toda sorte de maldade, tem pedido ajuda, tem deixado a hipocrisia. Provavelmente, aqueles que não conseguem deixar esses pecados vão ter inveja de você. E eles vão querer possuir aquilo que Cristo deu para você. Por isso Pedro continua dizendo, nada de inveja. Não deseje possuir aquilo que outro irmão tem. Porque todos nós temos uma particularidade de Cristo dentro de nós. O que eu vou fazer pelo corpo de Cristo, o Marcos não pode fazer. Mas o que o Marcos também vai fazer pelo corpo de Cristo, eu também não posso fazer. Por isso, o corpo de Cristo é esse organismo vivo, onde todos os irmãos precisam funcionar. Veja como é diferente da religião. Na religião você está acostumado a um orador vir aqui na frente,
montar um sermão muito bem elaborado e falar tudo aquilo que ele pensa ser a verdade para você, você escutar de pronto e atender tudo aquilo que ele fala. Então ele faz uma oração, toca uma música triste, você sai emocionado e vai para casa, nossa, como eu fui abençoado nessa noite. Isso não é a verdade. Se você entrar nas cartas de Paulo, quando ele está organizando a igreja, em 1 Coríntios capítulo 14, ele está como se respondendo algumas perguntas dos irmãos. E ele responde essa pergunta. Provavelmente, os irmãos perguntaram para ele, Paulo, o que nós devemos fazer quando nós nos reunir? Aí ele vai responder, irmãos, quando vos reunirdes, cada um de vós tem, veja, como é diferente desse cristianismo secularizado. Você tem, Júnior, você tem, Marcelo, você tem, Rodrigo, você tem, Jean, você tem, Margarete, você tem, Ju, você, João, tem. Cada um de vós tem. Não é só o irmãozinho Israel que tem. Mas você tem, irmão, lembre-se disso. Quando vos reunirdes, cada um de vós tem um salmo, uma doutrina, uma oração, faça-se tudo para edificação. Por isso, irmãos, nós precisamos quebrar esses paradigmas que temos nas nossas mentes. Talvez é por isso que muitos irmãos não conseguem se firmar na fé, porque eles não têm alicerces. E sabe quando você cresce na fé? Quando você tem algo para dar. Porque se você se acostuma em só receber, você nunca vai aprontar alguma coisa para dar. Você só vai querer receber. Então você não cresce, porque você não vai buscar na palavra. Amém? Então, você se desvia do caminho da verdade. Irmãos, como nós temos visto no nosso meio, quantos irmãos, quantas reuniões de irmãos, que se reúnem há tanto tempo, mas você não vê um crescimento espiritual nos irmãos, um desenvolvimento genuíno da parte de Deus. Como aquele irmão agora começou a dar testemunho de Cristo. Você lembra qual é o assunto de Paulo? Aqueles que são filhos regenerados de Deus, agora, por intermédio de Jesus, começam a dar bom testemunho através da sua vida diária. Esse é o assunto de Pedro, que nós demos bons testemunhos para os de fora, através da nossa vida diária. É até engraçado falar, mas nós que fomos criados desde pequeninhos em uma denominação, nós já estávamos acostumados a encontrar aquele irmão que era um grande orador. Ele pregava e eles mesmos diziam que as carteiras pulavam do bolso. Em uma reunião eles juntavam muito dinheiro. E o povo, além de ser saqueado, literalmente ainda saía contente. E eles pensavam que eles estavam fazendo a obra de Deus. Enganados por não conhecer a verdade. Enganados por não conhecer o verdadeiro Evangelho. E o Evangelho de Deus não é isso. O Evangelho de Deus é o amor de Deus. Leia o capítulo 1. E é nesse amor fraternal que nós estamos unidos. Eu não quero subtrair nada de você. Pelo contrário, aquilo que eu tenho, eu quero ajudar você. Esse é o Evangelho. Porque Jesus disse, é melhor dar do que receber. Isso é o nosso Cristo. Não é esse Cristo que tem sido apresentado hoje. Mas por que acontecem tantas coisas? Porque o crente não tem mostrado a sua vida regenerada. Há tantos que se dizem crentes, que são uma vergonha para o Evangelho. Se você ter o CPF dele, você se assusta.
Você digita o CPF do crente, meu Deus, dão um mau testemunho para os que vão de fora. E é isso que Pedro está falando. Nós que confessamos Cristo Jesus, precisamos dar um bom testemunho, não apenas para os de fora, mas para que nós possamos ter uma vida em unidade, em amor. Porque se nós não deixarmos toda a malícia, todo o dolo, toda a hipocrisia, toda a inveja, nós não vamos conseguir ter uma vida comunitária. Nós não vamos conseguir estar constante no corpo de Cristo, nesse organismo vivo. Veja, irmão, algo que é muito importante. A última coisa que Pedro fala é toda sorte de maledicência. Como você vê irmãos com a boca suja? Como você vê irmãos que não conseguem polir o seu vocabulário? Às vezes a gente se encontra com cada irmão que fala cada coisa, chega a arrepiar a gente. E a palavra diz que não haja na nossa boca nenhuma palavra torpe. Veja, irmão, um mau vocabulário pode te trazer a queda, porque quando você tem um mau vocabulário, você não consegue dar um bom testemunho para aqueles que estão de fora, e você não consegue dar um bom testemunho para os irmãos, e você também não consegue ser atuante na igreja e na casa de Deus. E toda sorte de maledicência diz respeito a um mau uso da língua. Irmão, é tão necessário falar isso, mas parece que a nossa língua tem uma vontade de falar mal dos outros. Você já viu isso? Se a gente não policiar a nossa língua, irmão, nós estamos falando mal uns dos outros. Você pega irmãos falando mal de outros irmãos e colocando irmãos entre irmãos. Quando Pedro, ele coloca toda sorte de maledicência, ele está dizendo exatamente isso: o mau uso da língua. E daí a gente pensa, né? Não, são as mulheres que são fofoqueiras. Irmãos, é de se assustar o quanto os homens são fofoqueiros. Porque um homem fofoqueiro, ele é 10 vezes pior que uma mulher fofoqueira. E a gente se encontra com pessoas que eles têm o costume de falar só da vida dos outros. Você já viu isso? Você vai sentar, tomar um café com a pessoa, tu viu fulano e tal? Você parou. Tu viu aquele fulano e tal? Bateu na mulher. O assunto da pessoa é só o defeito dos outros. E Pedro está dizendo assim: não haja na vossa boca nada disso. Toda sorte de maledicência tem que ser tirada do meio do povo de Deus. Toda sorte de maledicência. Veja, irmão, como é difícil nós vivermos uma vida cristã equilibrada. É um texto tão lido entre nós. Como nós temos lido esse texto? Mas como nós precisamos meditar nesse texto? Como nós precisamos dar testemunho de Cristo? Como nós precisamos fazer a diferença? Então o que nós precisamos deixar? Toda a maldade, todo o dolo, toda a hipocrisia, toda a inveja e toda a sorte de maledicência. Cuide, irmão. Se a sua boca não é sadia, ore ao Senhor. Peça ao Senhor que te dê sabedoria para controlar a tua língua. Porque você pode ser uma vítima da sua própria língua. Aliás, irmãos, como eu nasci num lar cristão, dos 40 anos da minha vida é difícil. Alguns domingos eu não estive na presença do Senhor. Sou novo, mas tenho 40 anos reunindo com os irmãos na denominação. E eu posso dar um testemunho para você e para mim, irmão. Geralmente, quando nós falamos mal dos outros,
aquilo que nós falamos dos outros acontece conosco. Quer ver um exemplo? Você pega muitos pais, que eles são peritos, são psicólogos até, em criar o filho dos outros. Nossa, se aquele fosse meu filho, comigo não ia fazer isso. E, rapaz, quando esse pai ele tem um filho, tudo que ele falava do filho dos outros, o filho dele vai fazer com ele. Isso, irmãos, é um testemunho meu, que nessa minha pequena jornada eu posso ver com meus olhos como isso tem acontecido. Principalmente entre aqueles que aconselham os outros. Você gosta de aconselhar os outros? Cuidado, irmão. Às vezes é melhor você admitir que não tem capacidade de aconselhar ninguém e mandar as pessoas se aconselhar com outras pessoas. Porque eu vi muitos que aconselhavam os outros a como criar os seus filhos. E tudo aquilo que eles aconselhavam fazer, quando aconteceu com eles, eles faziam ao contrário. Cuidem, irmãos. Por isso que a nossa língua ela é tão perigosa. Você pode se tornar uma vítima da própria língua. Porque o Senhor traz juízo sobre o que você fala. Nenhuma palavra que nós falamos, ela volta vazia. Tudo que falamos tem consequência. Quando você fala assim, aquele irmão devia disciplinar o filho dele, porque o filho dele é assim e é assado. Porque o filho dele faz isso e faz aquilo. Quando você tem o seu filho, talvez o Senhor traga juízo sobre você e faça com que você tenha que colocar as suas palavras em práticas. E daí então você não consegue colocá-las em prática, porque você fez um mau uso da sua língua. Lembre-se, irmãos, que a misericórdia, ela prevalece contra o juízo. Se você usar de misericórdia com os outros, será usado de misericórdia com você. Amém? Verso 2, então, Pedro vai começar a dizer assim, depois de vocês entenderem tudo isso, vocês precisam desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por meio dele vos seja dado crescimento para a salvação. Veja, irmão, esse desejar ardentemente, ele não tem uma conotação negativa. Ele tem uma conotação positiva. Poderia ser facilmente traduzido também para desejar afetuosamente, ou desejar com amor. É como aquela criança de colo chora pelo leite da mãe. Nós precisamos desejar isso com amor, nos apegar a esse genuíno leite, desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, um puro leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Irmãos, esse crescimento para a salvação, não pense que é para a sua salvação. Você é salvo quando você crê no Senhor Jesus. A palavra diz, quem crê e for batizado, será salvo. Se crê no teu coração e com a boca confessares que Jesus Cristo é o Filho de Deus, serás salvo. Você é salvo eternamente quando você crê no Espírito. Mas o assunto de 1 Pedro aqui é uma salvação da alma. Veja, em 1 Pedro capítulo 1:9 ele vai dizer, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Pedro está lidando com a nossa alma, com os nossos sentimentos, com a nossa emoção e com a nossa vontade. Se você verdadeiramente desejar ardentemente esse puro leite não falsificado, você vai alcançar crescimento para a salvação da sua alma. Veja, se Pedro está dizendo que existe um leite genuíno, provavelmente existe o falsificado. O que você está se alimentando, irmão? Você está se alimentando da palavra de Deus ou você está se alimentando de outras coisas?
Como é bom poder falar da palavra de Deus. Como é bom poder ler a Bíblia e explicar aquilo que a Bíblia está dizendo. Não ficar inventando histórias, inventando doutrinas dentro da palavra de Deus. Mas como é rico para nós, irmãos, irmãos que lê as Escrituras e expõe as Escrituras como as Escrituras são, por mais que para nós seja duro e pesado, mas os irmãos estão explicando as Escrituras e expondo as Escrituras. Amém? Nós precisamos desejar as Escrituras. Mas é tão bom, né, irmãos, essas coisas, essas doutrinas de demônios. Como é bom uma doutrinazinha estranha, né? Faz eu chorar. Nós somos espirituais. Nós não nos movemos pela emoção. O crente verdadeiro se move pela razão. Mude isso na sua mente. Nós que viemos do pentecostalismo, né? Nós já acostumávamos com aqueles irmãos berrando, tudo fora de si. Fora da razão, alguns caem, outros se batem. A religião cristã foi tão entremesclada com as religiões africanas, que hoje você não consegue mais diferenciar o que é uma reunião cristã de uma reunião dessas religiões africanas. Tudo parece a mesma coisa, porque são doutrinas estranhas. E nós que somos crentes em Cristo Jesus, nós não se movemos pela nossa emoção. Nós nos movemos pela razão. Existe um livro muito bom, do irmão John Piper, que diz: crer também é pensar. O crente, ele é um irmão pensador. Aliás, os maiores pensadores do mundo foram cristãos. As maiores mentes do mundo eram homens e mulheres sujeitas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque quando nós desejamos esse leite puro e genuíno, o Senhor amplia nossa mente, o Senhor nos dá uma capacidade que a humanidade não consegue explicar. Como aquele irmão tem aquela capacidade tão grande de descobrir as coisas espirituais? Eu conheci irmãos que a mente deles parecia ter o tamanho do mundo. Irmãos que tinham um Novo Testamento de cor. Irmãos até que tinham até a mesma, todas as Escrituras de cor. Você entende o que é isso? Pensadores, filósofos cristãos, homens e mulheres que mudaram o nosso mundo. Irmão, irmã, se hoje você pode fazer uma faculdade, você deve isso a irmãos cristãos, porque senão você não poderia nem ter uma faculdade. Você deve isso ao cristianismo. Estude a história da humanidade, a história do pensamento do homem. Estude história, a verdadeira história, não aquela história que é implantada na escola. Nós somos devedores aos irmãos que se dedicaram às Escrituras. Nós somos devedores aos irmãos que desejaram ardentemente esse puro leite, não falsificado, e cresceram para a salvação. E porque eles cresceram, que hoje nós estamos aqui. Amém? Precisamos desejar ardentemente o puro leite, não falsificado, para que por meio dele nos seja dado o crescimento para a salvação. E veja, no verso 3, Pedro vai dizer assim: se é que tendes já experimentado que o Senhor é bondoso. Pedro quer dizer isso aqui, irmãos. É de difícil interpretação, mas se o Senhor nos ajudar, nós vamos conseguir entender. Pedro está querendo dizer isso aqui, ó.
que o crente, quando lê a Bíblia, ele encontra seu Deus pessoal em Jesus Cristo, que lhe concede inúmeras bênçãos. O crente pode então regozijar-se e ver que verdadeiramente o Senhor é bom. Veja que muitos estudiosos da Bíblia falam que Pedro está fazendo menção do Salmo 34, verso 8, que diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Por isso que ele escreve assim: se é que já tendes provado que o Senhor é bondoso. Mas se você deixou toda a malícia, todo o dolo, toda a hipocrisia, toda a inveja, toda a sorte de maledicência, desejou ardentemente a palavra de Deus, que é o puro leite não falsificado, você pode provar que o Senhor é bondoso. E você vai crescer na graça e no conhecimento. Você vai se tornar tão feliz, porque você já provou que o Senhor é bondoso. E verdadeiramente o Senhor é rico em bondade. Amém? Você já provou que o Senhor é bondoso? Nós provamos diariamente que o Senhor é bondoso, porque a palavra diz que as misericórdias do Senhor são as razões de não sermos consumidos. O crente que lê a Bíblia, ele vai encontrar um Deus bondoso, e ele vai poder dizer que realmente o Senhor é bondoso. Você consegue ver como o Senhor te enxertou numa videira, e agora você, mesmo que se sentia só, você não é mais só. Você agora tem amigos e irmãos verdadeiros que dão tudo por você. Se onde você reúne, você conhece irmãos verdadeiros, você pode confiar nesses irmãos, e eles vão te ajudar. Aliás, a primeira carta do apóstolo João diz, no capítulo 3, verso 16, nisto conhecemos a caridade, quando o irmão dá a sua vida por outro irmão. Está vendo a diferença, irmão? Aí você vai provar que o Senhor é bondoso, porque quando você tiver um problema, você não vai estar sozinho nesse problema. Mas quando você reúne no lugar onde a palavra de Deus não é verdadeiramente pregada, quando você tem um probleminha, você vai se sentir só e abandonado. Porque você está acostumado a um sistema religioso, onde você vem, senta, escuta uma palavra e vai para casa, ninguém quer saber como você está, como você se passa, ninguém está preocupado com os seus problemas, pelo contrário, eles estão só preocupados com o seu dinheiro. Em 2 Pedro, capítulo 2, Pedro vai falar que como houve no meio do povo, também haverá entre vós falsos mestres, que introduzirão encobertamente doutrinas destruidoras, exercitados na avareza, farão negócio de vós. Esse é um falso leite. Mas quando você está no puro leite, você se sente em casa. Por isso, Jean, que a igreja é a casa de Deus. Quando você está entre os irmãos, você se sente em casa. Você não fica sossegado quando a gente entra em casa, entra no nosso quarto. É tão bom estar em casa, essa é a casa de Deus. E você faz parte dela. Aqui é um lugar de descanso, é um refúgio, é uma torre forte, é onde o Senhor vai nos auxiliar, é onde o Senhor enviou outros irmãos, nascidos de Deus, para nos auxiliar nas nossas debilidades. Amém? Então você vai encontrar verdadeiramente que o Senhor é bom. Por isso que o salmista diz: ó Marcos, provai e vede que o Senhor é bom. Porque se você provar dele, você vai ver que ele é bom. E ele tem toda a bondade dele para com você. Porque ele te salvou das trevas e te transportou para um reino. E esse reino é do Filho do seu amor. Por isso que Pedro continua dizendo: chegando-vos a ele. Aí você se aproxima do Senhor. Como nós vamos nos aproximar do Senhor? Quando você se aproxima da palavra dele.
Quando você se aproxima desse puro leite não falsificado, você se aproxima do Senhor, você se achega a Ele, porque Ele é uma pedra que vive. E quando você se aproxima dessa pedra que vive, você produz vida dentro de você. Amém? Essa pedra que vive é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E olhem, Pedro ele vai dar uma notícia que há 2000 anos atrás poderia até parecer estranha. Mas o Senhor foi rejeitado pelos seus. E até hoje, muitos rejeitam o Senhor. Veja, chegando-vos para Ele, a pedra que vive, rejeitada pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Amém? Essa palavra, chegando-vos a Ele, é uma palavra que precisa quebrantar o nosso coração. Como nós vivemos longe do Senhor. Como os nossos próprios interesses têm nos afastado do Senhor. E é por isso que nós não conseguimos dar fruto. É por isso que nós, como filhos regenerados, não conseguimos dar um testemunho diário com as nossas atitudes. Porque geralmente, em todo o nosso dia, a nossa mente está longe do Senhor. Faça um teste comigo, irmão. Mantenha diariamente a sua mente no Senhor. E veja se você vai conseguir falar uma palavra torpe nesse dia. Mantenha a sua mente no Senhor. E eu quero ver se você vai conseguir falar um palavrão nesse dia. E Pedro diz, achegando-nos a Ele. Porque Ele é essa pedra que tem essa vida. Nós precisamos nos aproximar dEle. Porque com Ele nós vamos viver para Deus. E sem Ele nós não vamos viver para Deus. Nos achegar a Ele. Porque Ele é a pedra que vive. E veja, irmãos, no verso 4, achegando-vos a Ele, pedra que vive, rejeitada pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. No capítulo 4 de Tiago, verso 8, diz assim: chegai-vos a Ele, ou achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Purificai as mãos aos pecadores, vós que sois de ânimo dobre, limpai o vosso coração. Veja, aqui está o segredo. Você quer dar testemunho? Você quer andar uma vida diária como um cristão verdadeiro? Você precisa se achegar ao Senhor. Porque Ele mesmo disse: chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Ó, irmãos, nós temos essa promessa. Isso aqui quer dizer assim, se você lê a palavra, mesmo que você não saiba ler direito, você pode pensar assim comigo, bom, mas eu não sei ler direito, não sei nem respeitar os sinais, começo a ler, daqui a pouco não entendo nada, não sei de interpretação de texto, não sei nada. Irmãos, se achegue a Ele, e Ele se achegará a vós. Nós conhecemos um irmão que não sabe ler, mas ele a Bíblia ele sabe ler. E como é que você me explica isso? Ele mal consegue escrever o seu nome, mas ele consegue ler a Bíblia. Nós conhecemos outro irmão que tem a 4ª série primária, um dos irmãos mais inteligentes que eu já conheci. Ele era conhecido como o Novo Testamento ambulante, sabe por quê, irmãos? Porque ele sabia o Novo Testamento de cor. Veja. Tente decorar um capítulo de Mateus. Esse irmão sabia o Novo Testamento de cor. O Senhor expandiu a sua mente, porque ele se achegou a Deus, e Deus se achegou a ele, porque ele procurou um puro leite não falsificado. E quando ele procurou isso, o Senhor abriu a mente dele. O irmão aprendeu a falar inglês sozinho, irmão, e algumas outras línguas. O irmão que consegue dominar qualquer assunto que você possa imaginar.
apenas se achegando a Deus. Sabe por quê? Porque Deus é a sabedoria. Jesus é a sabedoria. Ele pode te dar sabedoria. E é importante nós termos esse querer de nos achegar a Deus. E Ele se achegará a nós. Purificar as nossas mãos, deixando toda a malícia, todo o dolo, toda a hipocrisia, toda a inveja, toda a sorte de maledicência. Amém? Deixar de ser ânimo dobre. Irmão, mas eu não consigo fazer isso. Nós já vamos entrar aqui agora. Verso 5, vai dizer assim: vós também como pedras que vivem. Nossa, agora nós somos pedras que vivem. Se nós estivermos nos achegando a Deus, desejando um puro leite não falsificado, deixando toda a maldade, todo o dolo, toda a hipocrisia, toda a inveja, toda a sorte de maledicência, agora sim, nós, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Irmãos, vamos separar em algumas partes esse versículo. Vós, como pedras que vivem. Quando nós nos achegamos a Jesus, começamos a ter vida, começamos a dar testemunho, então começamos a dar fruto. Porque nós podemos ser crentes só de palavra. Como o Senhor advertiu os fariseus: esse povo diz que me ama, mas os seus corações estão longe de mim, não se achegam a mim. Mas quando nós estamos em Cristo, também nós somos pedras que vivem. O que é essa vida? É o testemunho de Cristo em nós. Então, segunda parte, somos edificados casa espiritual. Nós estamos dando um testemunho, somos edificados casa. Começamos a dar frutos. O Senhor nos coloca nessa casa dele como uma pedra viva. Amém? Para sermos sacerdócio santo. Todos nós somos sacerdotes. Todos nós precisamos fazer sacrifícios espirituais. E você pode me perguntar: o que é um sacrifício espiritual? O maior sacrifício espiritual é a negação do nosso eu e do nosso ego. É quando você leva o seu desejo, as suas emoções e a sua vontade à cruz de Cristo. Então não interessa mais o que você acha, mas interessa o que a palavra de Deus acha. Então os seus achismos caem por terra. Então a sua vida não interessa mais. O seu eu não interessa mais. O seu querer não interessa mais. Porque se você ir para a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, você vai ter resposta para tudo na vida. Certa vez um irmão me falava assim: nossa, irmão, eu não peço muito, eu só peço uma casa, o Senhor me conceda uma casa. E realmente era um pedido pequeno, né? Mas para a tristeza dele eu precisei falar que o nosso rei, o nosso mestre, o bom pastor, aquele que deu a vida pelas ovelhas, ele não tinha nem onde reclinar a cabeça. Ele fala: as raposas têm covis, mas o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Se você ler o Evangelho de João, no capítulo 7, verso 53, está escrito assim: e todos foram para suas casas. E no capítulo 8, verso 1 diz: e ele foi para o Monte das Oliveiras. Você sabe por que Jesus foi para o Monte das Oliveiras? Talvez porque ele não tinha casa, segundo ele. E você imagina, todos nós vamos sair daqui e vamos para as nossas casas. E o Senhor agarrava um monte aqui e ia orar. Esse é o nosso Deus. Essa é a palavra de Deus. É isso que precisa ser regra de vida para nós. Porque se você tem isso como regra de vida, se você tem uma casa, por mais simples que seja,
você vai ser o irmão mais feliz do mundo, porque você vai lembrar que o nosso Cristo não tinha nem onde reclinar a cabeça. Amém? E nós agora somos edificados sacerdócio santo, para produzir sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Como você vai conseguir produzir esses sacrifícios? Você pergunta e está aqui a resposta: por meio de Jesus Cristo. Como, João, você vai conseguir fazer isso? Por meio de Jesus Cristo. Irmãos, essa é a maior debilidade dos crentes. Eles tentam fazer as coisas por meio deles, e não se lembram que nós vamos oferecer sacrifícios santos e agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. É só em Jesus Cristo. Por isso que Paulo diz lá em Gálatas capítulo 2, vamos ler lá, irmãos. Gálatas capítulo 2, já estou encerrando. O final do 19 e o início do 20 vai dizer assim: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por mim. Amém? Quando você entender que esses sacrifícios espirituais, eles vão vir por meio de Jesus Cristo agindo em você. Porque quando você se achega a Deus, veja a ordem ao contrário, Ele se achega a você. Então você deseja um puro leite não falsificado, e você vai começando a crescer na fé. Aí então você também começa a deixar toda a malícia, todo o dolo, toda a hipocrisia, amém? Toda a inveja e toda a sorte de maledicência. Porque o Filho de Deus agora vive em você. E agora você consegue produzir sacrifícios santos e agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Amém? Por isso que Paulo diz: já estou crucificado com Cristo. Agora não vivo mais eu. Agora Cristo vive em mim. Então agora Cristo passou a ser uma regra de vida para nós. E quando Cristo passa a ser uma regra de vida para um irmão, esse irmão se torna uma bênção. Esse irmão começa a produzir fruto. Esse irmão começa a abençoar. Ele deixa de incomodar e começa a abençoar. Quando ele pode dizer que já está crucificado com Cristo. Aí os seus achismos caem por terra. Quantos achismos nós temos? Eu acho isso. Geralmente nós temos que estar trazendo os irmãos para a palavra. Nós conversamos com os irmãos: irmão, eu acho isso. E a gente fala: mas o que a Bíblia fala? A Bíblia fala isso, mas eu acho isso. Então você não está desejando ardentemente o puro leite não falsificado. E aqueles irmãos que desejaram o puro leite não falsificado, eles dão e deram testemunho de Cristo. O Senhor expandiu as suas mentes, o Senhor expandiu o seu coração. São irmãos conhecidos por irmãos que amaram a Deus sobre todas as coisas. Por isso, irmãos, que quando você estuda a história da igreja, você vai ver que no primeiro século os irmãos iam contentes e sorrindo para o martírio, porque os irmãos desejavam ardentemente o Senhor, e eles já não viviam mais essa vida. Paulo diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Irmão, mas como que eu vou alcançar? Difícil, né, Júlio? Como que eu vou alcançar essa maturidade? Você não vai alcançar. Eu tenho essa má notícia para dizer para você: você mesmo não vai alcançar.
mas Cristo vivendo em você, você vai alcançar essa graça. Quando você começar a deixar Cristo viver em você, você vai começar a dar um testemunho diário de Cristo. E o testemunho nosso é uma coisa muito importante, irmãos. Quero contar para os irmãos uma história que nós lemos essa semana, de um evangelista do passado, que ele foi visitar uma cidade e encontrou um homem velho nessa cidade, um homem de mais idade, e ele se aproximou dessa pessoa e foi falar de Cristo para essa pessoa. Só que esse homem, ele já conhecia a cristandade daquela cidade, e ele chega para esse irmão evangelista e diz: não me venha falar de Cristo. E o irmão perguntou para ele: por quê? Porque eu conheço bem esses cristãos. O homem velho falou: assim como você conhece muita gente assim. Os cristãos dessa cidade que eu vivo, eles se vestem muito bonito. Alguns penduram uma cruz quase do tamanho dele. Mas eles são mentirosos. Eles compram e não pagam. Eles são hipócritas. O que eles falam, eles não vivem. E ele continuou falando: eles se misturaram com a política. E por fim se tornaram até mesmo piores que os políticos. E esse homem tinha um testemunho para falar, e ele continuou dizendo assim: até mesmo alguns matam pessoas como mataram um parente meu. Aí esse irmão evangelista encontrou uma pessoa que conheceu falsos irmãos que não davam testemunho de Cristo, irmãos que não deixaram a maldade, não deixaram a malícia, não deixaram o dolo, a hipocrisia, a inveja e a maledicência. E esse mau testemunho bloqueou a mente desse homem velho. E esse evangelista, com todo carinho, chegou para esse homem velho e falou: posso falar alguma coisa com você? E ele disse: se não for da fé, sim. E o irmão contou uma historinha para ele. E ele disse: se eu pegar a sua jaqueta e colocar a sua jaqueta e sair daqui e ir no banco e roubar aquele banco, e a polícia me perseguir, e eu conseguir escapar da polícia, mas os policiais reconhecerem a sua jaqueta, e os policiais ir até a tua casa te acusando de ter roubado o banco, o que você fará? E o homem velho falou: eu vou dizer que eu não roubei o banco. Mas o homem velho continuou e falou: pode parar com esse assunto, porque eu sei onde você quer chegar. E o evangelista parou com o assunto, saiu dali. Só que frequentemente ele visitava esse homem velho, carrancudo, com tanta decepção com aquilo que ele conhecia como cristandade, com os falsos testemunhos, com um mau testemunho da igreja. Veja, irmão, tantas pessoas têm se afastado de Deus por causa do mau testemunho de pessoas que se dizem cristãs, porque não tiveram um contato com a verdade. Mas esse homem velho teve um contato com a verdade. Esse evangelista começou a visitar esse irmão e ficou alguns meses convivendo com esse irmão, com esse homem velho. Ele começou a visitar esse homem, começou a conviver com ele. E passado alguns meses, esse homem velho chega para esse irmão e pergunta: posso te fazer uma pergunta? E o irmão cristão diz: pode sim. Como eu faço para conhecer esse Jesus que tu tanto ama, que tu fala tanto dele, e que tu diz que se entregou por você, e por quem você vive?
E o irmão pregou o evangelho para esse homem velho. E esse homem velho automaticamente dobrou os joelhos e aceitou o Senhor Jesus como Salvador. E quando esse homem velho levantou, ele olhou para esse irmão e disse: irmão, a jaqueta de Cristo fica muito bem em você. O testemunho de Cristo fica muito bem em você. É assim, irmãos, que nós precisamos viver uma vida de santidade. Com a nossa vida, pregar a palavra, para que a vida de Cristo fique muito bem em nós. Veja, o irmão foi tão santo, pregou o evangelho de uma certa forma. Aquele irmão velho, carrancudo, ele viu aquele irmão que verdadeiramente amava Cristo, vivia por Cristo, o assunto dele era Cristo, que então ele usou a mesma história para dizer para o irmão e disse: irmão, a jaqueta de Cristo fica muito bem em você. Que a jaqueta de Cristo, irmãos, possa ficar muito bem em nós, para que nós possamos pregar a verdade com as nossas vidas e não apenas com as nossas palavras. Amém? Vamos nos colocar de pé, irmãos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Te agradecemos porque de nós mesmos nós não temos nada, Senhor. Somos, Senhor, como vasos vazios, Senhor. Não temos nada a oferecer, Senhor. Porque sabemos que sem Ti nada nós podemos fazer, Senhor. Mas que verdadeiramente essa vida regenerada, Senhor, possa gerar nas nossas atitudes, no nosso dia, na nossa vida diária, Senhor, frutos, para que outras pessoas, Senhor, possam vir a estar Te conhecendo, Senhor, o verdadeiro Deus e a vida eterna, Senhor. Nos livra, Senhor, de darmos mau testemunho da verdade, Senhor, de sermos cheios de maledicência, Senhor, cheios de dolo, cheios de hipocrisia, Senhor, de inveja. Ó, Senhor, cheios de toda sorte de maledicência, Senhor. Mas nos ajuda, Senhor, a desejar verdadeiramente um puro leite não falsificado, Senhor, para que possamos nos achegar a Ti, Senhor, porque sabemos que o Senhor é fiel, Senhor. Sabemos que o Senhor cumpre a Tua palavra e cumpre o Teu propósito, Senhor, porque verdadeiramente o Senhor é uma pedra viva, rejeitada por muitos homens, Senhor, mas para com Deus, eleita e preciosa, Senhor. Verdadeiramente nós sabemos que somos pedras que vivem, Senhor, para sermos sacerdotes, Senhor, para apresentarmos a Deus sacrifícios espirituais por meio do Teu Filho. Por isso nos ajuda, Senhor, cada irmão em cada debilidade, Senhor. O Senhor conhece todos nós. O Senhor conhece a nossa vida. O Senhor conhece até mesmo o que estamos pensando agora, Senhor. Por isso, nós nos submetemos a toda a autoridade do Teu Espírito Santo, Pai. Se porventura algum espírito maligno, Senhor, venha estar vindo trazer dúvida, Senhor, da Tua palavra, Senhor, que verdadeiramente, na autoridade do nome do Senhor Jesus, nós expelimos esses demônios, Senhor, para que toda a mente, Senhor, seja sujeita à Tua autoridade, Senhor. Por isso, quebra o nosso coração de pedra, Senhor, e nos transforma em corações de carne, Senhor, para que possamos pregar a Tua palavra, pregar o Teu Evangelho, da maneira, Senhor, que o Senhor mesmo fez. Ajuda cada irmão em cada debilidade. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém.